Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Tenho tanto para falar. Hoje nós começamos aqui com uma música. Foi um pouco diferente do que a gente costuma começar, né, Beta? Poxa, por Mas, sinal, que música é essa, gente? Adorei. Eu não gente, conhecia. essa música é maravilhosa e se chama Ponto de Vista. Não foi à toa que eu e a Beta a gente resolveu trazer essa música. Hoje, quando eu acordei de manhã cedo, lá vou eu contar a história, né? Quando eu acordei de manhã cedo, tinha um WhatsApp de um amigo meu, o Celso, e ele falou: fiz essa playlist que se chama Música Feliz, Músicas Felizes, e mandou para mim. Vou ouvir essa música enquanto eu estiver treinando. E aí vou ver essa playlist, né, quando eu estiver treinando, e veio essa música do Ponto de Vista. Eu amo essa música. E aí eu linkei muito com o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar dessa tal alta performance. O que é alta performance que a gente vê em todos os lugares aqui e agora, em todas as redes sociais? É, E eu quero trazer uma visão, eu e Beto, a gente vai trazer uma visão muito particular nossa sobre a performance. Durante muito tempo, eu sempre achei que eu era uma pessoa de alta performance. Eu gosto de alta performance, eu gosto de performar bem. Isso me alimenta. É, eu sou uma pessoa muito disciplinada, porque hoje mesmo a gente estava na live e eu falei isso. Eu tenho um pensamento super difuso, então a disciplina ela me faz focar um pouco mais. Então, realmente, para mim, disciplina é liberdade. Então, a alta performance, como a performance, ela tem muitos métodos, né, de disciplina e a Para você disciplina para você alcançar, poder né? Para focar você alcançar a alta performance. para você alcançar a alta performance, é, para mim sempre foi muito importante. Mas tem um ponto aí, né? Tem um ponto de vista meu em relação à alta performance que eu fico um pouco confusa no dia a dia, com os conteúdos que chegam para a gente, né? É lógico que o nosso recorte. Eu estou usando recorte, essa palavra que eu achei chique, porque a Beta trouxe essa palavra, que é o recorte jornalístico, eu adorei isso, que seria um ponto de vista. Não sei se recorte a gente pode falar que é ponto de vista, né, Beta? Na verdade, assim, quando você tem que relatar um fato, vamos supor, como é que é o trabalho do jornalista? Aconteceu um acidente numa praça, sei lá. E aí você vai lá cobrir aquele acidente. Carros bateram, ou aconteceu alguma coisa. Uma pessoa, cada repórter de cada jornal, o ideal é que mostrasse diversos pontos de vista, mas isso nem sempre é possível, porque não tem como mostrar o todo. Você sempre vai mostrar um recorte da realidade. O que a gente lê no jornal, o que a gente vê nas revistas, né? Enfim, é um recorte da realidade. E a mesma coisa acontece na rede social. As pessoas que a gente segue, né, elas também mostram uma parte da sua vida. Você não está ali 20, mesmo que a pessoa poste o dia inteiro, tem lá os stories o dia inteiro. Você não está dentro da casa da pessoa acompanhando ela, ela escolhe o que ela quer te mostrar.
Então, é um recorte da vida dela. E isso, muitas vezes, quando a gente está falando de performance, né, vamos supor que você siga pessoas que fazem esporte. E aí elas colocam diversas coisas, ou os influenciadores que conseguem produzir milhões de cursos, e fazer milhões de coisas, e fazer exercício, e se alimentar bem. E aí você olha aquilo e você fala, poxa, mas a minha vida não é assim. Eu não consigo. E aí você tenta seguir alguém e não consegue. Porque no final das contas, a gente está acompanhando pedaços, né? Recortes da vida da pessoa, não é a vida como um todo. E às vezes a gente pode se sentir um pouco ansioso e pensar que nunca vai conseguir atingir uma performance tão alta quanto daquela pessoa ou de qualquer outra. E isso me remete, isso aqui que você trouxe é o seguinte: quando a gente olha o que todas essas pessoas estão fazendo, né, com seus recortes, com as suas narrativas nas redes sociais, quando você transfere isso para a sua vida, né? Ah, vou fazer exatamente esse checklist aqui de performance. Muitas vezes você não consegue sustentar isso. Você não consegue pegar aquilo, você pode fazer um dia, no segundo dia talvez você procrastine, no terceiro você não faz. Porque o que eu penso sobre performance é o seguinte: não indo contra a ciência, entendo todos os rituais que existem de alta performance, que foram muito estudados, principalmente na área do esporte. Então, tudo foi muito estudado para realmente ter um rendimento fantástico. Não estou indo contra isso, mas eu estou só questionando que, no nosso dia a dia, meros mortais que trabalham, têm filhos, enfim, tem que pagar boleto, tudo que é a nossa vida moderna. Será que a gente não pode pegar isso e adaptar a nossa vida, ou será que a gente tem que fazer essa receita de bolo? Não, até porque a receita de bolo não necessariamente é para tudo. Como eu falei, a gente está vendo uma parte. Então, talvez ali, naquilo ali, a pessoa postou tudo ali, seguiu todos os métodos, cumpriu todos os ritos, deu check em tudo e alcançou. Só que não necessariamente ela está tendo a mesma performance nas outras partes. O que parece para a gente, quando a gente vê de fora, é que, nossa, a pessoa é muito bem sucedida em todos os campos da vida, mas será? E aí a gente acaba por se sentir um fracassado e às vezes paralisar, porque a minha vida não está igual daquela pessoa. E aí é que eu acho, Beta, que uma coisa muito importante para a gente, e que eu acho que para mim é muito importante, é o olhar para dentro. É olhar assim, o que que eu sou, né? O que que aonde eu quero chegar? É desenhar esse mapa, né? Aonde que eu tô? Eu sou Cristiane, tenho 48 anos, tenho uma vida, tenho filho de 14, sou casada, moro em outro país, sou responsável por pagar parte dos boletos da casa. Isso é meu retrato hoje. Como é que está minha saúde? Beleza, o que que eu gosto de fazer? Gosto de treinar, isso e aquilo. Gosto de treinar com alto impacto, mas fiz uma cirurgia na coluna, então o alto impacto, infelizmente, eu dei uma diminuída por medo. Mas, assim, isso hoje. Hoje, se eu pegar a roda da vida, ela vai estar lá com os seus pontos, nem sempre todos iguais. Isso. Outra coisa, quem eu quero ser? Qual é o Cris que eu quero ser até o final do ano ou em 2025, né? Então, eu acho que, assim, é muito importante a gente olhar primeiro para a nossa vida, em vez de olhar né, para o que está acontecendo nas redes sociais, em qualquer lugar que seja, e tentar adaptar a sua vida. Não é mais fácil a gente entender, não é mais fácil, né? Seria mais produtivo a gente se entender, a gente olhar para a gente, onde é que a gente está e onde a gente quer chegar, e aí sim, bom, então vamos lá. O que que eu preciso fazer para chegar lá? E que eu não vá ferir os meus valores. Porque também se eu pego, eu quero chegar lá, mas eu quero chegar em uma semana, você vai ter que deixar alguns pratos cair, como a gente gosta de falar. E que não tem problema se isso é uma escolha consciente. O que eu acho do maior problema dessa performance, de todo mundo estar copiando os modelos que deram certo para as outras pessoas,
é que você não sabe quem você é. Você não sabe É, aonde você quer chegar. Você não sabe onde você está. E aí é e muito aí, difícil. e aí fica muito difícil mesmo, porque cada um de nós é único, né? E cada um de nós tem as nossas características, as nossas questões, os nossos desejos. Então, às vezes, a gente até acha que a gente quer alcançar a mesma coisa que a outra pessoa, mas não necessariamente é assim. Eu vi um artigo aqui do Mark Tawil, que é um comunicólogo e empreendedor, ele falando de alta performance. Eu achei muito interessante que ele trouxe, tem a alta performance com L, né? A alta e baixa performance, mas ele trouxe a auto performance com U, que é de alto, que vem de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, da gente se entender, que é exatamente isso que você falou, né? De olhar para os campos da vida, se entender como o que a gente quer, o que a gente deseja, onde a gente está hoje, para saber aonde eu vou colocar minha energia, o que eu quero alcançar e como eu vou colocar minha energia para alcançar aquele resultado que eu desejo. Seja cuidar mais da minha saúde, seja me dedicar mais à minha família, seja ter mais momentos de lazer, porque eu posso descobrir que eu quero performar bem, que eu estou performando muito bem no trabalho, mas que eu estou deixando de lado a minha família, ou o meu lazer, ou a minha saúde. Então, por isso que eu gosto dessa nome que a gente pensou aqui para esse episódio, que é essa tal da alta performance, porque não é igual para todo mundo. E cada um tem um ritmo, cada um tem um tempo, cada um tem uma forma, uma maneira de fazer, de chegar lá. O importante é a gente se autoconhecer e buscar os caminhos. E aí eu acho que é muito do que a gente fala, né, Cris, do autoconhecimento, mapear o que a gente, onde a gente está, para entender o caminho, né, e traçar pequenas metas. Até nesse artigo ele trouxe o exemplo da maratona, né, como eu me preparo para uma maratona, eu vou me preparar para uma maratona e eu vou correr um tiro de 100 metros. São coisas completamente diferentes. Só que se eu não sei o que eu quero, E também o que eu trago nessa visão é a visão muito assim, sustentável, né? Uma visão assim, você quer performar bem, beleza. Você quer performar bem em que sentido da sua vida? Vai ser num campo só? Porque se você é atleta, realmente você vai ter que dar talvez um foco muito grande ali no seu trabalho nesse momento e vai ter que avisar, conversar que alguns outros campos você vai ter que deixar um pouco de lado, porque a saúde e o esporte, né, e o trabalho vão estar mais na frente. Então, assim, você saber aonde você vai colocar a sua força, que foi isso que você falou, o seu foco, e entender que você também precisa ter o gradual, o gradativo, que é o sustentável. Ou seja, você ter uma melhora, uma performance contínua, que é o que a gente traz muito da consistência, né? Então, assim, e que a gente fala muito do James Clear, né, no livro Hábitos Atômicos, que é aquele 1% por dia, porque é isso que vai dar a alta performance, que é você chegar naquele seu objetivo que você traçou. Agora, vai ser 1% todos os dias? Não. Um dia, um período da nossa vida, a gente vai estar dando, se duvidar, 10% por dia. Mas vai ter outros períodos que a gente não vai, que a gente vai dar 0,5%, né? Mas se a média for 1% por dia, a gente lá na frente vai ter atingido a tal da performance, porque performance, né, em inglês é executar, é fazer, é performar, né? Então, assim, a gente vai conseguir ter executado para a gente chegar, sair do ponto A e ir para o ponto B. Mas o que eu acho que a gente tem que ter na cabeça é que não adianta a gente esquecer que a nossa vida é um sistema, né? E que nós somos únicos. Não adianta a gente querer performar igual um atleta, que talvez tenha um foco numa coisa, ou igual uma pessoa que está na área financeira. Não, eu sou Cris, trabalho, né, com a mesma coisa que a Beta, e a gente
vai ter ideias de performance diferentes. A gente tem momentos diferentes, a gente tem valores diferentes. Os nossos valores estão em linha, mas a gente tem valores diferentes, porque somos pessoas diferentes. Então, cada vez mais eu vejo que o mais importante é essa parada, como diz aqui em Portugal, essa paragem, para a gente poder olhar aqui para dentro, e isso tem que ser periódico, porque a gente se perde se a gente não olha para a gente, se a gente não olha para a nossa vida, se a gente não faz perguntas, é muito fácil da gente desvirtuar o caminho e acabar se estrupiando e acabar fazendo, como é que fala? Seguindo uma receita de bolo que não tem a ver com a sua vida. E não Será que cabe, todo né? mundo precisa acordar às 5 horas? Você só vai ser bem-sucedido se você acordar às 5 horas? Será? Será que faz sentido? Será que todos biologicamente, ó, tem o ciclo circadiano, tem um monte de. Tem a ciência que explica o que é normal para o corpo, mas eu prefiro mil vezes, sou muito mais produtiva na parte da manhã e depois que eu como. Depois do almoço é o meu melhor momento. Depois do café da manhã e depois do almoço. A maioria das pessoas se sente letárgica depois de comer. Eu não. É quando eu me sinto no meu melhor rendimento. Então, como é que eu organizo o meu dia de trabalho? Eu sempre organizei assim. Eu sou uma pessoa que, né, sempre tive que criativa, tive que fazer, mas também tinha a parte não criativa. Então, a parte criativa do meu trabalho eu preciso fazer depois que eu me alimentei, que é quando o meu cérebro está toda, que é quando o meu cérebro está em alta performance, vamos dizer assim. Aí eu consigo produzir melhor. Né, eu digo que conforme o alimento vai indo embora do meu corpo, né, meu corpo vai consumindo o alimento, a minha energia também vai embora. E aí eu preciso fazer coisas mais, vai cair no dia também, né, mais perto do fim do dia, 5, 6 horas da tarde, eu já preciso fazer coisas mais automáticas, mais que não precisa de tanta criatividade, porque a minha cabeça já não dá conta. Eu não sou uma pessoa que produz bem à noite. Só que a minha irmã, por exemplo, é uma pessoa que sempre produziu muito melhor à noite. Então, assim, nós, seres humanos, somos diferentes. Cada um é diferente do outro. E a gente precisa entender como a gente é, para saber como a gente funciona melhor na nossa potência. Então, acho que o autoconhecimento para tudo, né? O que a gente vive falando. O autoconhecimento é a chave. É o que você quando você começa ali é se autoconhecer. E aí sim, depois que a gente se autoconhecer, vamos escolher as estratégias. Tem várias estratégias, né, para a gente ter alta performance. Isso não falta realmente literatura para que a gente possa chegar nessa alta performance. Aí eu estou falando muito de mim, né? Que são as coisas que me causam ansiedade, porque esse tema até veio, porque eu até comentei com a Beta, que eu falo, Beta, a Beta já tinha falado da performance, e eu falo isso, essa performance, como eu vejo que ela é vendida, às vezes me deixa um pouco ansiosa, porque eu vejo que todo mundo acaba fazendo tudo igual, fazendo as mesmas atividades, mas em nenhum momento as pessoas param a vida e se perguntam: é isso que vai me levar para o ponto B? É isso que vai levar na crise que eu quero ser daqui a algum tempo? Se for, beleza, O vamos, problema é sustenta que isso muitas vezes a e gente vamos. desperdiça energia, né? Porque como a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente vai atirando para tudo que é Qualquer lado. caminho serve, né? Como diz a Alice, né? Aí a gente vai atirando para tudo que é lado e desperdiçando energia. E aí me remete àquela figura do livro essencialista, né? Do Do foco. livro Licencialista, né? De onde eu vou colocar a minha energia? Porque se eu não sei, eu vou lá dispersando, a energia fica dispersa. E aí eu não consigo ter um bom rendimento em nada. E Então, a gente assim, acaba sendo mediano em tudo, né? clareza do que eu quero. Aonde eu vou colocar? Aí eu consigo saber aonde eu vou colocar minha energia. Vou criar um plano e vou colocar minha energia naquele plano. E aí vou movimentar, né? Vou agir em direção àquele plano, que é o que a gente sempre fala. E ter Primeiro se consistência, movimenta e depois age. depois de criar estratégias para ter consistência naquilo que a gente está querendo fazer. É Seja no porque a âmbito gente tem da que vida.
porque a gente tem que tomar cuidado, porque quando também a gente fala, parece que é fácil, né? A gente vai começar a trabalhar aqui 1% ao dia, a gente vai ter essa melhora 1% por dia para atingir aquele objetivo. Isso, a gente aqui conversando, é tranquilo, teoricamente é ótimo. O problema é que o nosso cérebro não vê isso, nosso cérebro ainda trabalha querendo uma resposta imediata, um prazer imediato. Então, ele não entende isso. Então, a gente tem que vigiar também as nossas micro-escolhas, as escolhas que a gente faz todo dia. Hoje eu escolho, por exemplo, se eu estou numa dieta, né? Quero ser mais saudável, quero me alimentar melhor. Cuidado com as micro-escolhas, de tipo assim, eu mereço, vou comer uma batata frita. Aí sim você tem que ficar se vigiando. Qual vai ser a estratégia para você não cair nesse trigger de escolher algo que vai te dar prazer repentino. Momentâneo, né? Então, repentino não, momentâneo. Então, e aí, quando você olha isso, essas micro-escolhas, como que a gente cria estratégias para a gente fazer melhores micro-escolhas? Se autoconhecendo e sabendo, né, aonde que a gente pode atuar para que a gente não caia nas nossas próprias, como é que fala? Sabotagens. E também acho que uma coisa que vale ressaltar aqui é a questão da gente conhecer o momento em que a gente está, né? Porque às vezes a gente está com menos energia, está com menos saúde, está passando por algum momento difícil na vida, e a gente também precisa acolher isso. E tudo bem, eu aceito, eu sei que isso vai passar para eu poder alcançar o próximo passo. E eu tenho que respeitar que nesse momento eu não estou no todo o meu potencial. Estou no momento de transição, vou aceitar, vou respeitar. E a partir dali, como é que eu vou recuperar, né? Depois que passar, você consegue ter uma clareza maior. Como é que você faz para recuperar, para você poder voltar para o seu caminho e seguir adiante? Acho que tudo vai no autoconhecimento, desde respeitar o corpo, desde se conhecer. Exatamente. Tudo bem se a gente não está no momento que a gente vai dar tudo da gente. Agora, é muito importante a gente se acolher e a gente comunicar isso. Porque sim, a gente não vai estar no nosso melhor momento. E todo mundo passa. Se a vida só é bela porque ela é cheia de movimento. A vida é movimento. Aí vem aquela frase que eu gosto do Krenak, né? O livro dele, né? Que a vida não é útil. Né? O amanhã não está vendo que a gente tem que sair correndo ali para o amanhã. Não, a vida não é para ser útil, não é para dar checklist. Então, cada vez mais a gente entender esse nosso momento. Eu não sou contra a alta performance, eu não estou aqui falando que a gente vai ficar esperando as coisas virem, pelo contrário. Mas como eu sou uma pessoa que tenho até tendência a fazer demais, né, e ultrapassar muitas vezes a minha força, as minhas forças, o meu foco, isso tudo, eu preciso estar sempre de olho no que o meu corpo vai dizer, no que minha mente está dizendo, isso tudo. Então, essa performance que eu vejo assim muito como é vendida, que você tem que fazer isso, faz isso, isso me deixa um pouco assustada. Porque para pessoas como eu, é fácil ir nessa onda assim, entendeu? E aí depois eu não estou escutando o meu corpo. E nem estou avaliando se está em linha com o que eu quero chegar ali. Então, cada vez mais a ideia desse nosso papo aqui, né, é a gente parar para prestar atenção em quem a gente é. Quais são os nossos valores inegociáveis? O que a gente quer atingir? Como que a gente vai atingir? Aí, na hora do como, a gente pega todas as estratégias que estão aí, mas aí você já sabe pesar e criar o seu método. Porque cada um vai criar seu método, gente. É que nem eu e a Beta. A gente dá mentoria. Quantas pessoas dão mentoria no universo? Milhões, até porque mentoria ficou uma coisa que está sendo muito demandada. Então, assim, só que a gente pegou toda a nossa bagagem, toda a nossa expertise, tudo que a gente estudou e aprendeu e fez um método.
que a gente validou e que funciona. But nenhuma mentoria é igual a outra, porque eu não consigo. Uma coisa é o método. Eu pego esse método e adapto para a pessoa ali, porque também não, a gente não consegue. E cada pessoa é única, né? Cada pessoa é única. Existe, né? A nossa Bíblia aqui é o design da sua vida. Se eu pegar esse método aqui e aplicar na vida da Roberta, pode dar certo. Se eu aplicar na vida da Mafalda, pode não ter feito transformação nenhuma. Então, isso a gente precisa entender, que é os métodos, você pega o método, você aplica, mas você adapta e depois cria o seu, desde que você se conheça. Ou esteja em processo de, né? Porque a gente nunca vai se conhecer 100%. Autoconhecimento é jornada, né? Não é... Eu acho que não é Tem fim, não é né? Não chegada tem, de não nada, tem um né? caminho de chegada, não tem um lugar de chegada. Porque a gente vai mudar, né? Quando a gente acha que está se conhecendo, aí você está em outro ciclo da vida. Muda. Aí você fala, ixi, então isso aqui tem a ver, né, com aquele outro. Aí você vai e faz um novo ciclo. Se a gente não precisasse estar se autoconhecendo constantemente, né, a gente não mudava, né? A gente seria flat. A mesma pessoa, fazendo os mesmos valores, os mesmos objetivos, e a gente não precisava Impossível, andar né? para frente. Impossível, porque o mundo muda, então a gente também acaba mudando. E a gente muda também, né? Vendo as mudanças, se adaptando, flexibilidade, vendo histórias das outras pessoas. Então, o que eu queria deixar aqui muito claro é essa ideia da personalização, da diversidade, da unicidade de cada um, né? Então, tudo bem a gente não ter uma alta performance, como está escrito por aí, nesses recortes que a gente vê. Como está propagado, né, nas redes sociais, que às vezes Ou tornam também como a até gente vê, tóxicas, né? né? Porque além das pessoas colocarem isso, muitas vezes é para o bem, né? Porque tem muita gente que não tem método, não tem nada. É importante, mas é tudo como a gente também compra. E aí, quando a gente se conhece, a gente já olha para isso com filtro também, É verdade. né? Porque também é muito como a gente interpreta de acordo com o momento que a gente está. Às vezes a gente está tão estafado, na beira de um burnout, que você vai olhar aquilo, entendeu? Agora, pode ser uma época que você está super procrastinador e você fala assim, vou tentar isso aqui para ver se eu dou uma mexida. E pode ser o primeiro passo, sem problema nenhum. Mas a gente precisa ter em mente que tudo é um ponto de vista, que foi como a gente É. começou aqui. Começou Tudo é lá, um né? recorte, como a gente começou aqui o nosso podcast. Acho que vale até você ler, Cris, um trecho da música, aquele trecho que a Ai, gente peraí. começou lá, só para a gente recordar. Deixa eu ler aqui então para vocês. Do ponto de vista da Terra, quem gira é o Sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é muito pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite os meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Às vezes, o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. Gente, essa música é Nossa, muito maravilhosa, sensacional. gente. É do Krieger, né? É do Krieger. É do É do Krieger, Krieger. né? Depois a gente coloca aqui até o link do. Na verdade, é o seguinte: vou colocar o link da música, mas vou colocar também a playlist do Celso, que ele mandou para mim, que vale a pena também vocês ouvirem. Que é uma delícia, gente. Uma delícia mesmo que ele Maravilhoso, fez. maravilhoso. Achei muito bom.
Gente, eu acho que por hoje a gente já está terminando aqui, né, Beata? E aí depois deixem aqui também, comentem o que é alta performance para vocês, como é que vocês veem esse tema. Acho que é muito bacana para a gente poder bater um papo. A gente vai lá ver os comentários, a gente volta para conversar. Isso, deixe então aqui seus comentários. O que é essa tal alta performance para você? Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau.